Olá, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo. Hoje nós vamos mergulhar em uma das histórias mais poderosas e inspiradoras da Bíblia. O milagre da vitória do rei Ezequias sobre o exército assírio. Essa é uma história de fé, perseverança e, acima de tudo, da intervenção divina. Preparem-se para uma jornada emocionante através das Escrituras, onde veremos como Deus, em seu imenso poder e amor, salvou Jerusalém de um destino trágico. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos começar? A história de Ezequias. Nossa história começa em um período de grandes desafios para o reino de Judá. Ezequias, filho de Acás, subiu ao trono aos 25 anos. Sua ascensão ao poder marcou o início de um reinado que seria lembrado não só por suas reformas religiosas, mas também por sua inabalável fé em Deus. Diferente de muitos reis antes dele, Ezequias decidiu que sua liderança seria pautada na obediência ao Senhor. Isso foi algo extraordinário, especialmente considerando o estado em que ele encontrou Judá. Ao assumir o trono, Ezequias percebeu que o povo havia se desviado dos caminhos de Deus. A idolatria havia se infiltrado profundamente na cultura e no coração do povo. Era um tempo de confusão espiritual, onde altares e ídolos de deuses pagãos se espalhavam por todo o reino, incluindo o próprio templo de Jerusalém. A missão de Ezequias, então, tornou-se clara. Ele precisava restaurar a verdadeira adoração a Deus. As reformas religiosas de Ezequias. O primeiro grande passo de Ezequias foi purificar o templo, removendo tudo que estava relacionado à idolatria. Imagine o quão difícil deve ter sido enfrentar essa tarefa. Ele ordenou a destruição de altares pagãos e a remoção de ídolos, ações que certamente causaram um grande impacto na sociedade da época. Mas Ezequias sabia que essa era a vontade de Deus. Ele estava determinado a liderar o povo de volta à verdadeira fé. Um dos momentos mais simbólicos de suas reformas foi a destruição da serpente de bronze que Moisés havia erguido no deserto. Originalmente, essa serpente era um símbolo de cura divina, mas, com o passar dos séculos, o povo começou a adorá-la, transformando-a em um ídolo. Ezequias, em um ato de fé e obediência, quebrou a serpente, declarando que apenas o Senhor deveria ser adorado. Além disso, Ezequias restaurou as práticas religiosas que haviam sido negligenciadas. Ele reinstituiu as celebrações da Páscoa e convocou o povo a Jerusalém para adorar a Deus juntos. Essas ações não foram apenas um retorno às tradições, mas uma reafirmação do compromisso de Judá com o Senhor. A influência dessas reformas foi tão grande que, por um breve período, o povo de Israel, que havia sido disperso pelos assírios, também participou dessas celebrações. O desafio de Senaqueribe. Entretanto, enquanto Ezequias trabalhava para restaurar a adoração verdadeira, um perigo iminente surgia. Senaqueribe, o poderoso rei da Assíria, havia conquistado várias nações e agora voltava seus olhos para Judá. Seu exército era imenso e seu poder aparentemente invencível. Diante dessa ameaça, Ezequias fez o que qualquer líder preocupado faria. Tentou negociar a paz, oferecendo um tributo significativo a Senaqueribe. Porém, o rei assírio não se contentou com o ouro e a prata oferecidos. Ele queria mais. Ele queria humilhar Ezequias e tomar Jerusalém. A arrogância de Senaqueribe era tão grande que ele enviou mensageiros para insultar não apenas Ezequias, mas também o próprio Deus de Israel. Os mensageiros gritaram aos muros de Jerusalém, dizendo ao povo que Ezequias não poderia salvá-los e que seu Deus era impotente diante do exército assírio. Esse foi um momento de crise extrema. A cidade estava cercada, os corações do povo estavam cheios de medo e parecia que o fim estava próximo. Mas é nesses momentos de maior escuridão que a luz de Deus brilha com mais força. A resposta de Ezequias e a profecia de Isaías. Diante dessa situação desesperadora, Ezequias tomou uma decisão crucial. Ele se voltou para Deus. Ele sabia que, apesar das aparências, o Senhor ainda estava no controle. Então, Ezequias foi ao templo, prostrou-se diante de Deus,
e orou com toda a sua alma. Ele não confiou na força de seu exército ou em alianças políticas, mas na misericórdia e no poder do Deus Todo-Poderoso. Além disso, Ezequias enviou mensageiros ao profeta Isaías, buscando uma palavra de orientação divina. Isaías, um dos maiores profetas de Israel, trouxe uma mensagem de esperança e de certeza. Assim diz o Senhor: não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria blasfemaram contra mim. Eu o farei voltar pelo mesmo caminho que veio. Esta foi uma promessa de Deus de que ele protegeria seu povo e não permitiria que Jerusalém caísse nas mãos dos assírios. Imagine o alívio e a renovação de esperança que essas palavras trouxeram a Ezequias e ao povo de Judá. O milagre no campo de batalha. E então chegou a noite que mudaria o curso da história. O exército assírio estava acampado ao redor de Jerusalém, pronto para atacar. Mas o que eles não sabiam é que Deus já havia determinado o desfecho dessa batalha. Durante a noite, o Senhor enviou um de seus anjos ao campo de batalha. Em uma única noite, 185.000 soldados assírios foram destruídos. Quando o povo de Jerusalém acordou na manhã seguinte, eles viram o campo inimigo repleto de corpos. Essa não foi apenas uma vitória militar, foi uma demonstração do poder de Deus. Foi um lembrete de que, não importa quão desesperadora seja a situação, Deus é capaz de salvar. O que era considerado impossível aos olhos humanos tornou-se uma realidade pela intervenção divina. Senaqueribe, humilhado e derrotado, retornou à sua terra. E, ironicamente, foi assassinado por seus próprios filhos enquanto adorava seu Deus no templo. Esse ato final sublinha a impotência dos deuses pagãos diante do Deus de Israel e a justiça que recai sobre aqueles que desafiam o Senhor. A doença de Ezequias e sua cura. Após essa impressionante vitória, a vida de Ezequias enfrentou mais uma prova. Ele caiu gravemente doente. Isaías, o profeta, veio até ele com uma mensagem dura: ponha em ordem a sua casa, pois você morrerá e não se recuperará. Mais uma vez Ezequias se voltou para o Senhor. Em lágrimas ele orou, lembrando a Deus de sua fidelidade. E Deus, em sua misericórdia, respondeu. Isaías foi enviado de volta a Ezequias com uma nova mensagem. O Senhor havia ouvido suas orações e visto suas lágrimas. Ele acrescentaria 15 anos à vida de Ezequias. Além disso, como sinal de sua promessa, Deus fez a sombra do sol retroceder 10 graus no relógio solar de Acaz, um milagre que confirmou a fidelidade divina. Esse evento não foi apenas uma cura física, mas uma reafirmação da relação íntima entre Deus e seu servo. Foi uma lembrança de que Deus não está distante, mas perto, pronto para ouvir e responder àqueles que o buscam com sinceridade. Ao olharmos para a vida de Ezequias, vemos o impacto da fé genuína em Deus. Ezequias não confiou em sua própria força, nem se deixou abalar pelas ameaças dos inimigos. Em vez disso, ele se voltou para Deus, sabendo que o Senhor é o único que pode realmente nos salvar em tempos de necessidade. Sua fé não era uma simples crença, mas uma confiança profunda e ativa no poder de Deus. Assim como Ezequias, somos chamados a confiar em Deus em todas as situações, sabendo que Ele é fiel para cumprir suas promessas. A intervenção divina. A intervenção de Deus na história de Ezequias nos lembra que Ele nunca abandona aqueles que o buscam com sinceridade. Mesmo quando enfrentamos situações que parecem impossíveis, Deus é capaz de operar milagres. O anjo do Senhor que destruiu o exército assírio é um poderoso testemunho de que nada é impossível para Deus. Em nossas vidas, podemos enfrentar exércitos de problemas e desafios, mas precisamos lembrar que Deus é maior que qualquer adversidade. Quando entregamos nossos problemas a Ele, podemos ter certeza de que Ele agirá em nosso favor, como fez por Ezequias. A importância da oração. Ezequias também nos ensina sobre o poder da oração. Quando tudo parecia perdido, ele foi ao templo e orou fervorosamente ao Senhor. A Bíblia nos encoraja a orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. E a levar nossas preocupações a Deus, confiando que Ele ouve e responde às nossas súplicas.
A oração não é apenas um dever, mas um privilégio, pois nos conecta diretamente com o Criador. Através da oração, encontramos paz, direção e força para enfrentar qualquer circunstância. Que possamos, como Ezequias, fazer da oração a nossa primeira resposta, e não o último recurso. A fidelidade de Deus. Ao longo de toda a história de Ezequias, vemos a fidelidade de Deus. Ele cumpriu suas promessas e defendeu seu povo, não por causa de seus méritos, mas por causa de sua própria fidelidade e amor. Deus nunca falha em cumprir o que promete, e sua fidelidade é um alicerce seguro para nossas vidas. Quando nos encontramos em momentos de incerteza, podemos lembrar que o mesmo Deus que foi fiel a Ezequias é fiel a nós. Como diz Lamentações 3, 22 a 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Aplicação à vida diária. Finalmente, a história de Ezequias nos desafia a aplicar esses princípios em nossa vida diária. Pergunte-se: onde preciso demonstrar mais fé? Onde preciso confiar mais na intervenção de Deus? Como posso fortalecer minha vida de oração? E de que maneiras posso viver mais plenamente na confiança da fidelidade de Deus? Essas são questões que devemos considerar constantemente em nossa caminhada com Cristo. O Senhor nos chama a viver uma vida de fé, dependência e confiança nele, sabendo que, como fez com Ezequias, Ele também operará em nossas vidas de maneira poderosa e transformadora. Queridos irmãos e irmãs, a história de Ezequias é um testemunho poderoso do que Deus pode fazer em nossas vidas. Ela nos ensina sobre a importância da fé, da oração e da confiança em Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. Ezequias nos mostra que, quando colocamos nossa confiança no Senhor, não há inimigo grande o suficiente para nos derrotar, nem situação desesperadora o suficiente que Deus não possa transformar. Se você se inspirou com essa história, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar este vídeo com seus amigos e se inscrever no canal. E antes de irmos, reflita sobre como Deus já se manifestou em sua vida, assim como Ele fez com Ezequias. Que a paz de Cristo esteja com todos vocês.